Ele está irritado com o quê? Porque, afinal de contas, o Lula, ele teve o benefício de 400 recursos dentro do caso do triplex e o seu advogado, ele não foi punido. Muito pelo contrário, ele virou ministro da STF. É de estarrecer, de arrepiar e cair os cabelos de onde o sol não bate. Porque você falou duas coisas interessantes. Vale lembrar que isso é um parecer da PGR. Pode ser que o Alexandre de Moraes não acate. Ele pode dizer assim na decisão, né? Se estava com fome, fosse procurar comida no lixo, que eu não duvido, ou pegasse um ônibus, fosse a São Paulo pedir comida ao Júlio Lancelotti. Também seria uma opção. E você falou de ruptura. Ruptura. O Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, né, ele tem uma frase, professor, que Antônio Weiss, quando foi traduzir para o holandês esta obra do Guimarães Rosa, ele falou, esta obra é intraduzível. Por quê? Aí ele cita um exemplo. Tem uma frase no livro que diz, o diabo está no meio do redemoinho. Redemoinho. Então você vê que o demo está no meio da palavra redemoinho e ele fala o diabo está no meio do redemoinho. E no meio da ruptura está o PT. Né? No meio da ruptura está o PT. E aí a gente vê mais esta vergonha, né? Ele, Alexandre de Moraes, que é o médico dos médicos, o juiz dos juízes, o legislador dos legisladores, o abusador dos abusadores, o careca dos carecas, que mais pode ser ele? Calcula tempo de que vai pro hospital, né? Exatamente. Dono dos donos. Não, eu falei ontem, ele vai mandar tirar a Bíblia do mercado, porque no Waze, do Egito para Jerusalém dá 6 horas de percurso. 40 anos com Moisés é fake news. Não, talvez ele acabe olhando e falando assim, tem que retirar, porque a tradução está errada, porque não foi isso que eu disse para Moisés. Não foi isso que eu disse. Eu falei outra coisa, vocês não entenderam. É bem possível que ele fale isso. Eu vou abrir aqui o Google Maps, eu vou fazer uma pesquisa, que eu vou pôr Jerusalém. Vamos ver aqui, talvez aqui, Jerusalém, Israel. Aí eu vou fazer aqui uma rota, né? Rota Egito. Eu falei Faraó, não, essa da Daniela Mercury eu não canto. Egito, não, aqui é o Egito, isso aí mesmo. A pé, qual é a distância a pé? Eu quero o país do Egito, vamos pôr aqui pirâmide de Gizé, pronto, até Jerusalém, a pé, dá 6 dias e 23 horas a pé. Como é que a Bíblia fala que foi 40 anos? Fala para mim. Então, Alexandre de Moraes, com base aqui com base no Google Maps, ó, do Egito, do Cairo até Jerusalém, dá 6 dias e 23 horas a pé. Moisés ficou 40. Como é que pode isso? Fábio, olha, é bem assustador quando você falou. É muito provavelmente que ele diz, por que não fosse procurar comida na lixeira? Como nós estamos percebendo o retorno do marxismo ortodoxo na presença do José Dirceu, que está voltando a ter protagonismo, eu não me assustaria que acontecesse isso, não. Porque a gente não pode esquecer que foi por causa dessa wokelândia aí que começou esse balacobaco com o lumpen proletariado ou com o lumpesinato. O que é o lumpesinato? Exatamente aquelas classes desfavorecidas, marginais, prostitutas, mendigos, para os quais o marxismo ortodoxo tem desprezo. Ele tem total ojeriza. Para ele, o lumpen proletariado deveria ser defenestrado. E muito provavelmente... Defenestrado é o quê? Jogado da janela. Que vem do italiano de finestra. Finestra é janela. Mas aí, é exatamente, essa é a lógica que a gente vê. Porque eles não consideram aquele aquele mendigo que está no meio da rua como parte da humanidade. Isso é uma construção recente e que, se voltar ao marxismo ortodoxo, essa construção recente vai ser jogada no lixo, junto com essas pessoas.
Porque para eles isso não faz parte do processo revolucionário, muito pelo contrário. Isso é uma corruptela, isso é uma excrescência do próprio capitalismo. Então, para eles, isso aí que joga para que eles, inclusive, atrapalhem o processo revolucionário. Eu não me assustaria se fosse essa a interpretação que poderia aparecer. E para encerrar, o João, quando falou assim, eu sei que esse advogado ele está do lado certo. Eu concordo contigo. Ele está do lado certo, como nós estamos do lado certo. A minha preocupação hoje é com os nossos herdeiros. E quando eu falo com herdeiros, não são os filhos, são aqueles que vão usufruir de todo o trabalho e todo o sofrimento e todas as perdas que nós estamos sofrendo. Quem vai contar a história? São aqueles que vão usufruir das perdas que a Oeste teve, quando a Oeste foi e disse, eu não vou vender minha alma, e eu vou até o fim lá. É esses que eu começo a me preocupar, porque esses, a primeira oportunidade, vão puxar os nossos tapetes também, porque eles vão perceber que está todo mundo fragilizado, então chego eu como partido do meio. E aí eles vão querer dizer, não, vamos restaurar tudo. Mas espera aí, e tudo aquilo que Chego foi eu feito. como partido do meio, na verdade, chego eu, né, no meio do partido. Essa aqui é a verdade. E aí, quando você disse, o demo está no meio do redemoinho, ok? Qual foi o erro que teve essa porcaria desse parlamento brasileiro? Ele foi chamar o Alexandre de Moraes para dançar, ou aceitou que o Alexandre de Moraes chamasse eles para dançar. Tem uma regra da vida, não se chama o diabo para dançar, por uma razão simples, porque a dança não encerra quando você quer, nem quando a música para, só se encerra quando ele quer. O problema é, qual é o momento que ele vai querer parar essa dança? A prova está aí, como você disse. Ele, de repente, a PGR entrega um documento e diz, não considero, porque a dança é minha. Ninguém está ouvindo música, eu estou ouvindo. É o suficiente. Perfeito. Outro ponto também é que, de toda essa arbitrariedade, talvez a única coisa boa para esse mendigo, que infelizmente eu não sei o nome, alguém sabe o nome dele? Não, né? Tem o nome dele? Jean Guimarães. Jean Guimarães para o Jean é que, como prisioneiro, ele tem o benefício aqui no Brasil de ter 3 refeições por dia e talvez a sua família o auxílio reclusão de R$ 1.400, que é mais alto do que, um valor mais alto do que muitas pessoas ganham hoje. Saiu da estatística de insegurança alimentar, vai ser esse o fundamento. Exato. Ele saiu da estatística, então deixa eles preso. ajudaram no final das contas. E o outro ponto é o seguinte, o ministro... É a mesma coisa, então daqui a pouco vai voltar o Alexandre de Moraes e vai falar assim, eu fui contra a Lei Áurea, porque era melhor que os escravos se mantivessem escravos, para que eles tivessem um teto. Não. Você pôs essa rezada em hora errada, alemão. Porque é equivalente esse raciocínio. Ele pensar que o mendigo, um morador de rua, ficou melhor... Eu não disse que ele pensou, eu estou só... Exatamente. A gente está cogitando, porque ninguém responde entrevista da direita. Exato. Porque a gente perguntaria, então a gente cogita. É a mesma coisa que pensar isso. Eu fiz só essa observação, mas o questionamento que eu faço, daí agora sim um questionamento, é em relação à insatisfação do ministro. Ele está insatisfeito com o quê? Com o cumprimento da ordem legal, do processo legal? É isso que o incomoda? Né? Porque se é possível que a defesa faça vários recursos dentro do curso do processo, dentro do curso processual, ele está irritado com o quê? Porque, afinal de contas, o Lula ele teve o benefício de 400 recursos dentro do caso do triplex e o seu advogado ele não foi punido. Muito pelo contrário, ele virou ministro da STF. E o Gilmar chorou. O Gilmar chorou com o sofrimento desse advogado que teve que fazer tantos recursos. Eles imaginam o sofrimento de um advogado que tinha tantas vezes buscar. E eu prefiro, ironia, né? eu prefiro acreditar no notável saber do Gilmar. E assim chorando se foi que um dia só me fez chorar, é isso? É isso aí. Que loucura. Agora são 14 horas e 59 minutos. Luiz Arthur Nogueira, qual é o valor do dólar? R$ 6,04. Repita. 6,04. Algum comentário, Luiz Arthur Nogueira, antes da gente entrar no tema principal desse programa especial de hoje com a participação do deputado federal Nicolas Ferreira? Não, só queria lamentar, Pagnato, que a PGR demore tanto para concluir de que não há provas contra essas pessoas. E vai a conta-gotas, que na hora de prender foi na baciada. Na hora de soltar, vai um por um, lentamente. Na verdade, não há prova contra 99% das pessoas que estão lá. Não tinha comprovante de endereço, né? Exato. Então, assim, por que demora tanto? Né? E é óbvio que o Alexandre de Moraes ignora o que a PGR fala também. Tanto faz a opinião da PGR. A decisão já está na cabeça dele. Você sabe o que é mais perverso? A gente vê que o PGR hoje
é o Augusto, o PGR ontem era o Augusto Aras, na época das prisões. Hoje, o PGR é o Paulo Gonet, né? Quando essas pessoas foram presas, quem deveria pedir a prisão preventiva delas deveria ser a PGR. E para que a PGR pedisse, ela deveria demonstrar elementos de que elas participaram do crime, Individualmente, né? individualmente, e o perigo da liberdade de cada um deles. Ela deveria ter feito isso. Mesmo da denúncia, para alguém ser denunciado, você tem que ter elemento de prova suficiente para denunciar alguém. O que a PGR do Paulo Gonet está fazendo agora é provar que todos do 8 de janeiro são presos políticos. E faço aqui aquelas considerações que faço sempre por segurança jurídica. Vamos imaginar que todos ali sejam psicopatas, que queriam mesmo instaurar no Brasil um regime totalitário nefasto. Vamos considerar isso. Porque a PGR não apresentou os elementos para a prisão preventiva e nem os elementos probatórios para a denúncia, isso mostra que todos eles são presos injustamente, e se é um preso injustamente, são presos políticos. E por isso sequer há que se falar em anistia, porque o regime jurídico do Brasil diz que essas prisões são nulas. E tanto o Augusto Aras e todos que trabalharam a mando dele, quanto o Paulo Gonet e todos que trabalharam a mando dele, não tem essa que falar, mas era o chefe deles, eles iam ser mandados embora. Não, porque eles têm uma coisa que se chama estabilidade. Então, o Paulo Gonet e toda a equipe da PGR, da mesma forma que a mesma equipe da PGR, sob o Augusto Aras, e o Augusto Aras inclusive, deveriam responder pelo crime de abuso de autoridade, deveriam ir para a cadeia, junto com Alexandre de Moraes e todos os outros ministros do STF, porque o ministro do STF, a obrigação dele é analisar denúncia por denúncia, não aceitar automaticamente. Então todos eles, é uma grande ciranda do abuso de autoridade. Se existe algum crime que deve ser punido, é o crime de abuso de autoridade do Aras, do Gonet, dos membros da Procuradoria-Geral da República e dos ministros do STF que aceitaram denúncias desembasadas. Por que eu digo isso? Porque diz a lei. Mas o pleno do STF já decidiu no caso Clezão, que morreu em razão dos abusos de Alexandre de Moraes, que ministros do STF não precisam seguir a lei e estão acima do prazo razoável e das determinações da lei de abuso de autoridade. E então, agora, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.